Os peixes que são iliófagos, que são aqueles que vão se alimentar do nutriente que está lá no fundo do viveiro, eles, além de fazer a filtração do fitoplâncton pelos rastros branquiais deles, que são ainda mais eficientes que os rastros branquiais de peixes onívoros, eles ainda vão lá se alimentar do nutriente do fundo do viveiro. Ou seja, eles me ajudam a limpar a matéria orgânica de fundo do viveiro. Vocês conseguiram entender o grau de importância de espécies, quando eu faço o consórcio, de ter espécies aí de hábitos de alimentação distintos, e você entender, não escolher a espécie aleatoriamente, mas escolher a espécie pensando no benefício que ela pode trazer para dentro do viveiro. Ah, Soraya, mas e o carnívoro? O peixe carnívoro? O peixe carnívoro, ele não tem o aproveitamento, tá? Ele não vai aproveitar o nutriente, o fitoplâncton como alimento, tá? Ele não vai fazer a utilização do fitoplâncton. Por quê? Porque ele não tem rastro branquial longo a ponto de conseguir filtrar esse fitoplâncton ali no rastro branquial dele. Então, ele não aproveita. E nem a boquinha com a projeção para fazer o consumo dessa matéria orgânica. Então, o que acontece? Os peixes carnívoros, eles têm, né, alguns têm dentes ou têm esses rastros curtinhos que auxiliam no processo de mastigação, alguns têm o céu da boca bem duros e ásperos, como se fosse uma lixa, é o caso do próprio pintado, né? Justamente para ajudar a fazer esse esmagamento, essa quebra, essa trituração aí do alimento, que muitas vezes é um peixinho, né, um inseto, são pedaços, né, de alimento aí que ele tá ingerindo e que ele, já que ele não consegue fazer o aproveitamento do fitoplâncton e nem o consumo dessa matéria orgânica. E é claro que nesse caso do carnívoro aqui, eu estou falando de um carnívoro que está lá na natureza, né? Porque, mas e se eu tiver um carnívoro dentro do viveiro? Ele vai consumir espécies menores? Vai. Claro que vai consumir espécies menores. Mesmo que você alimente com ração, ele vai consumir espécies menores. Então, por exemplo, se você tiver lá uma grande quantidade de lambarizinho, de cará, de sardela, que são espécies que a gente chama de espécies forrageiras, né? Então, são espécies de peixes menores que podem servir de alimento para espécies carnívoras e maiores. E só que tem um tamanho, né? Dependendo do tamanho do peixe, é que ele consegue fazer a predação das espécies menores. E dependendo da espécie menor também, porque chega uma hora que o peixinho ele já está tão esperto que ele consegue fugir da predação dos peixes carnívoros, tá? Então, o que a gente precisa entender de tudo isso, de todo esse conceito que eu mostrei, que eu falei para vocês aqui? Que é muito mais vantajoso para o teu viveiro de produção de peixes quando você consegue produzir 2 ou 3 espécies no máximo, tá? Lembrando que a gente está falando de produção de peixes com o objetivo de comercialização, com o objetivo comercial, de lucrar, de fazer o ciclo de produção ser rápido, você ganhar dinheiro com a produção de peixe. Não é nada caseiro aqui não, tá, gente? É profissional. Então, quando a gente sabe o objetivo de produção, quer produzir para ganhar dinheiro, entende o conceito do hábito de alimentação das espécies, entende a importância do hábito, dos distintos hábitos de alimentação das espécies, o que a gente pode fazer? Usar espécies que complementem uma a outra para me ajudar a fazer o controle de qualidade de água de dentro do viveiro. Então, olha só, imagine que a primeira coisa a fazer nesse momento, né? Então, decidi que eu quero produzir peixe, decidi que eu quero colocar espécies consorciadas. Ok. Quais são as espécies que têm mercado de comercialização na tua região ou para o mercado onde você vai fazer a comercialização desse peixe? Primeira coisa, você não vai colocar peixe dentro do viveiro pensando em melhorar a qualidade de água sem que haja demanda por aquela espécie que você está querendo colocar dentro do viveiro. Porque senão vai chegar um momento que você precisa tirar o peixe de dentro, você precisa vender o peixe.
E se não tem ninguém para comprar, você vai vender para quê? Então, a primeira coisa no consórcio de peixes é isso: você escolher né, e fazer uma pesquisa aí de mercado na tua região ou com os teus compradores de peixes, quais são as espécies que as pessoas querem consumir aí na tua região, né? Ou para quem? Para o frigorífico para qual você vai vender. Quais são as espécies que você vai conseguir ter comercialização?